Estamos agora com o vice-presidente da FADESP, Dr. Demerval Machado Rodrigues Melo. Vai falar um pouquinho com a gente a respeito do trabalho da entidade, mas antes um pouquinho sobre a situação do advogado e da advocacia no nosso estado. A situação do advogado no nosso estado está de mal a pior. Até porque nós percebemos que o Poder Judiciário, dentro de várias comarcas, os juízes tomaram todas as decisões sem consultar ou sem ter dentro da OAB, que seria o órgão máximo nosso, que é uma aproximação. Então não vejo um respeito que deveria ser dado ao advogado como no tripé que ele tem: promotor, advogado e o judiciário. Nós não estamos sentindo isso ultimamente. Doutor Demerval, o senhor tocou num ponto importante, porque com certeza essa melhoria no relacionamento, com certeza acarreterá frutos para todo o meio e para a sociedade como um todo. Como fazer com que esse relacionamento melhore? Primeiro, as entidades precisam se ser a OAB, as federações e associações, as associações de advogados. Em todo o estado tem que haver um respeito mútuo entre essas entidades. Porque não adianta você ter entidades que falam de um propósito e que nós verificamos que na hora que elas começam a conversar, há divergência política. E nós temos que respeitar os advogados que assim votaram, tanto para a ordem, como para a associação e como para a federação, essa vontade maior dos advogados, que é a união da classe. Porém, as próprias entidades, às vezes, discriminam essa liderança. Então, nós precisamos primeiro, a cúpula, aceitar essa união, para que nós possamos fazer com que os advogados se somem e respeitem as decisões que nessas entidades são tomadas. Perfeito. Doutor Demerval, como o senhor analisa o trabalho realizado pela OAB agora, recentemente, e nas recentes gestões? Olha, a OAB, eu participei de várias eleições, evidentemente que perdemos algumas, ganhamos outras. Fui contra a tri-eleição do Durso, tenho o maior carinho e respeito pelo nosso presidente, mas achei que a tri-eleição, ele voltando pela terceira vez a pleitear esse cargo, ela não teria um deslanche e uma liderança maior. Seria, dentro da minha visão, um exemplo mau às outras entidades. Eu acho que a ordem deveria ter somente a sua eleição, no máximo a reeleição, não 3 vezes, como está acontecendo agora. Tanto que o nosso presidente tem outras preocupações e não diretamente a dos advogados em todo o estado, que está abandonado, até porque não tem condições da ordem sozinha tomar conta de 350 mil advogados do estado. E mesmo porque também hoje nós temos um advogado que acaba de se formar, acaba de ser aprovado, e temos um advogado que trabalha 20, 30, 40 anos. Como conciliar o interesse dessas duas margens, na verdade, né? Nós dois extremos, né? Nós temos o advogado recém-formado e o advogado já com muita experiência. Eu fico preocupado, quando fui presidente da Associação de Advogados, quando você tinha um jovem recém-formado e a OAB entregava a ele uma carteira de advogado. Aquele jovem pegava aquela carteira e olhava: meu Deus, o que eu faço com isso? Ele se sentia desprotegido, até porque ele não tinha uma experiência para que pudesse, numa audiência ou num diálogo com o Poder Judiciário, com o juiz propriamente dito, ou o promotor, que às vezes sofre da síndrome de Deus, claro que ali já está emaranhado isso, ele não tinha essa proteção quando ele procurava na ordem. Eu defendia uma ideia de que, ao entregar uma carteira, antes de entregar essa carteira, depois de ele ter passado no exame de ordem, ele deveria fazer pelo menos um curso de 6 meses ou alguns meses, carga horária efetiva, para poder ter uma mínima experiência profissional. Prática, de forma prática. Porque você tem o estagiário, mas o estagiário você conhece aquelas funções que às vezes não é tão dedicado àquilo. Então, você tendo dentro da ordem uma exigência disso, você dava a esse jovem o direito e o dever de como ele cumprir realmente as suas funções. Evidentemente que nisso tem muitos jovens depois de formados que têm muito mais experiência do que outros advogados já formados anteriormente. Isso não quer, mas nós daríamos o respaldo para que aquele jovem, ao receber a carteira da ordem, ele teria uma proteção, teria o direito às suas prerrogativas. O que nós não vemos hoje, o abuso que há em delegacia, pela Polícia Militar, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e outros departamentos, que quando você apresenta uma carteira de advogado,
Quase a resposta vem, o azar é seu. E não é essa a finalidade. Nós estamos ali em defesa da sociedade e não atrás de privilégios próprios. O senhor tocou num ponto interessante, o azar é seu. Tá? Esse ponto é importantíssimo. E por isso, então, eu pergunto ao senhor, doutor Demerval, vice-presidente da FADESP, a entidade hoje, como pode auxiliar ao advogado? De todos, desde aquele novo até o mais experiente, como ele pode ser um forte apoio, como já vem sendo, mas como pode ser ainda mais? Desde a criação da FADESP, isso há quase 11 anos atrás, o nosso presidente Hermes sempre defendeu essa defesa das prerrogativas que sempre foi abandonada pela OAB. Então, a própria FADESP, em todas as nossas diretorias que nós temos, nós sempre defendemos isso. A FADESP é um órgão que pode sair em defesa do advogado. O que precisa o advogado? Começar a se preocupar com a sua entidade. Você coloca uma entidade, FADESP, Federação das Associações de Advogados do Estado de São Paulo, e se você perguntar ao advogado hoje, ele não sabe nem que existe. Ele não se interessa pela própria sua entidade. Então, o que nós precisamos fazer primeiro? Mostrar ao advogado que tem uma entidade forte, com vários profissionais da mesma classe, o presidente Hermes e toda a sua diretoria, pronto a defendê-lo nas prerrogativas, juntamente com a OAB, que é a função primordial da OAB fazer isso. Perfeito. Mas a federação pode somar a isso e trazer junto a isso as associações de advogados, que de uma certa forma ela foi discriminada pela OAB totalmente e não dá nenhum apoio a isso. Por isso que a federação existe, para apoiar as associações e também dar respaldo de proteção ao advogado, na parte de convênio, de parceria, de prerrogativa, de benefícios que o advogado tem hoje, muitos dos quais você, por qualquer motivo, se tiver em atraso com a ordem, você não pode utilizar. E o advogado que está em atraso é porque realmente ele está passando uma situação difícil, claro, e a ordem tem que ver isso. Se a ordem não consegue resolver isso, a FADESP vai ajudá-lo nesse sentido, na sua necessidade real. Procure a FADESP, que nós estaremos prontos a ajudá-lo. Excelente, doutor Demerval, foi um prazer. Espero encontrá-lo mais vezes, sempre nos comunicando com o advogado, com a advocacia, enfim, falando dos assuntos importantes, não somente da classe, como da sociedade. Isso acaba influenciando a classe. Exatamente. Desculpa, isso acaba influenciando a sociedade. Exatamente. Não é? Então, doutor, eu gostaria que o senhor, por favor, passasse uma mensagem final ao nosso internauta. Eu acho que o advogado, jovem advogado, o advogado já com certa experiência, tem que fazer um fator boca a boca. Fale ao seu jovem que existe a federação há 11 anos procurando apoio. O presidente Hermes dedica, com toda a sua diretoria, parte do seu tempo em proteção do advogado. Portanto, procure a FADESP, procure os nossos representantes dessa entidade, que você terá o apoio, a solidariedade, o fator de você poder necessitar dessa entidade a qualquer hora. Nós não estamos aqui apenas como visionários, nós estamos aqui numa dificuldade e nada mais do que a experiência do Dr. Hermes, vice-presidente, secretário-geral, foi diretor da Caixa, foi conselheiro federal, é presidente da FADESP, representa essa entidade junto com os seus pares com maior dignidade e respeito, procurando atender o jovem advogado